Eu sempre fui a filha esquecida. Enquanto meus pais e minha irmã viviam de aparências, eu era o motivo de piadas, a inútil que trabalhava de casa. Eles zombavam dizendo que eu passava o dia sem fazer nada, enquanto minha irmã desfilava como a preferida da família nas redes sociais. O que ninguém imaginava é que, por trás do meu computador, eu comandava equipes de tecnologia e ganhava mais do que todos eles juntos. Quando descobriram, tentaram se aproximar, fingindo amor e arrependimento, mas o que realmente queriam era o meu dinheiro. Foi aí que eles aprenderam da pior forma que quem é chamado de fracasso pode ser o verdadeiro sucesso. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, aprendi que o amor dos meus pais vinha com condição. Enquanto minha irmã, Bianca, era tratada como o orgulho da casa, eu, Carolina, era sem graça, sem futuro, a que dá sorte de ter um quarto e um prato de comida. Nossos pais sempre deixaram claro quem merecia os elogios e quem carregaria as culpas. Se Bianca tirava nota baixa, era culpa do professor. Se eu tirava 10, diziam que era obrigação. A vida inteira fui o pano de fundo do show particular deles, a filha que ninguém olhava, mas que estava sempre ali, fazendo o que precisava ser feito. Quando cresci, decidi que não precisava de aplausos, só de paz. Trabalhar de casa era o meu refúgio. Montei um pequeno escritório no quarto e comecei minha rotina de home office. Meus pais achavam que eu vivia brincando de computador, e Bianca dizia que eu fingia trabalhar para não sair de casa e encarar a vida de verdade. Nenhum deles fazia ideia de que eu era gerente de tecnologia em uma multinacional de software e que ganhava mais do que todos eles juntos. Eu não ostentava, talvez porque ainda carregasse o medo de ser julgada até pelo sucesso. O estopim veio numa sexta-feira. Eu estava revisando relatórios de um projeto internacional quando recebi uma notificação no celular. Era Bianca, claro. Ela havia postado um vídeo nas redes sociais, rindo, enquanto dizia: "Minha irmã é o exemplo vivo de quem vive às custas dos pais. Trabalha de pijama, come e dorme o dia inteiro. Usem isso como alerta, pessoal, não virem um peso de família." As risadas dela ecoavam junto com as da minha mãe ao fundo. E o que mais me doeu não foi o vídeo em si, mas os comentários: "Coitada dos pais, essa aí não deve pagar nem a internet que usa, preguiçosa e folgada." Senti uma mistura de raiva e vergonha. Fechei o notebook, caminhei até a janela e olhei para o quintal onde cresci ouvindo insultos disfarçados de piadas. Eu podia ter explodido, mas escolhi o silêncio, o mesmo silêncio que sempre me salvou. Naquele instante, percebi que a diferença entre eu e eles é que eu trabalhava em silêncio, e eles falavam sem nunca construir nada. 2 semanas depois, o destino se encarregou de virar o jogo. Minha empresa anunciou, publicamente, um novo contrato milionário com uma fintech americana. No post da empresa, havia uma foto da equipe principal, e no centro, eu, com o crachá visível, Carolina Mendes e gerente de tecnologia sênior. Não precisei dizer nada. As mensagens começaram a chover no meu celular. Primeiro da Bianca: "Caramba, mana. Você trabalha nessa empresa, depois da minha mãe, por que nunca nos contou? Podia ter ajudado nas contas de casa." E, por fim, do meu pai: "Você sabe que a família vem primeiro, né? Sua irmã quer abrir um salão. A gente podia conversar." Eu li tudo em silêncio, tomando meu café. Eles não estavam felizes por mim, estavam farejando oportunidade. Pela primeira vez, não me senti culpada por pensar em mim. Sorri, lembrando de cada vez que ouvi que eu era um peso. Agora, o peso deles seria a própria consciência. A partir daquele dia, decidi que não seria mais a filha invisível. E, quando percebi até onde eles estavam dispostos a ir para tentar arrancar de mim o que nunca conquistaram por mérito, entendi que não bastava me defender, e eu teria que colocar cada um no lugar que sempre me reservaram, de quem olha de baixo para quem, enfim, aprendeu a se erguer. No sábado seguinte àquele post da empresa, acordei com meu celular vibrando sem parar. Minha mãe, meu pai e Bianca me chamavam insistentemente para almoçar em família. Fazia meses que eu não recebia um convite desses.
Sabia que não era coincidência. Vesti uma calça social preta e uma blusa simples, não porque quisesse impressionar, mas porque me conhecia. Eles interpretariam qualquer descuido como sinal de fraqueza. Cheguei à casa dos meus pais pouco antes do meio-dia. A mesa estava posta, e o clima forçado me atingiu assim que entrei. Bianca veio me abraçar como se nunca tivesse gravado o vídeo que me humilhou. Maninha, você ficou chique, hein? Tava te zoando à toa, olha só, gerente de tecnologia. Falou alto, para os vizinhos ouvirem. Minha mãe, servindo o arroz, completou: a gente sempre soube que você tinha potencial, só precisava se esforçar mais. Respirei fundo, disfarçando o riso. Eles não sabiam lidar com o sucesso quando ele vinha de quem aprenderam a subestimar. Durante o almoço, o assunto desviou rapidamente para Bianca. Filha, conta pra sua irmã do salão de beleza, disse meu pai, entre uma garfada e outra. Então, mana, começou Bianca, sorrindo demais, vou abrir um salão chiquérrimo no centro. Mas tô precisando de uma ajudinha pra começar. Um empréstimo de irmã, sabe? Só uns 50 mil? Engoli seco. Minha mãe se apressou em apoiar. Você ganha bem, Carol. Não custa nada ajudar sua irmã a ter um futuro. Olhei para os três, um por um. Nenhum deles tinha vergonha. Nenhum sequer mencionou o vídeo, o desprezo, as risadas. Apenas estendiam as mãos, como se o passado tivesse sido apagado por um título profissional. Vocês querem que eu invista no negócio da Bianca? Perguntei, mantendo o tom calmo. Isso, filha, disse meu pai, animado. É pra família. E família ajuda a família. Sorri. Engraçado, quando eu precisei de ajuda para pagar meu curso de tecnologia, vocês disseram que era perda de tempo. Agora que deu certo, sou investimento? Bianca revirou os olhos. Ah, para de drama. Você tá se achando só porque conseguiu um emprego bom. Cresce, Carol. A vida não gira em torno de ressentimentos. Levantei da mesa, ajeitei a bolsa no ombro e olhei para os três. Não, Bianca, a vida não gira em torno de ressentimentos. Gira em torno de respeito. E isso vocês nunca me deram. O silêncio que se fez foi quase agradável. Minha mãe quebrou o clima, dizendo: Carolina, você tá interpretando tudo errado. A gente só quer o seu bem. Não, mãe. Vocês querem o meu dinheiro. Peguei as chaves e caminhei até a porta. E para deixar claro, não sou um banco. Sou a mesma filha que vocês sempre chamaram de inútil, a diferença é que agora vocês descobriram que essa inútil paga mais imposto por mês do que vocês ganham. Saí da casa com o coração batendo forte, mas leve. Pela primeira vez, não engoli o orgulho. Passei o domingo sozinha, entre planilhas e pensamentos. Eu sabia que aquela reação teria consequências, e não demoraram a vir. Na segunda-feira, quando abri o computador para iniciar o expediente, vi uma enxurrada de mensagens de desconhecidos nas minhas redes. Bianca havia postado outro vídeo. Dessa vez, me chamava de arrogante e ingrata. Dizia que eu tinha esquecido de onde vim. As curtidas e os comentários se multiplicavam, e entre eles, pessoas defendendo e atacando. Meu nome estava nos comentários de estranhos, minha imagem distorcida por quem sempre quis me diminuir. Senti a raiva subir, mas mantive a calma. Eu tinha algo que eles nunca teriam: controle. Bloqueei Bianca de todas as minhas redes e enviei um e-mail curto para o departamento jurídico da empresa. O conteúdo do vídeo incluía menções à companhia, o que configurava violação de imagem corporativa. Naquela mesma tarde, recebi retorno: agradecemos o aviso. Nosso setor de compliance já está cuidando do caso. À noite, quando voltei para casa, percebi que minha irmã e meus pais não faziam ideia do tamanho do erro que haviam cometido. Mexer comigo era uma coisa. Envolver o nome da empresa que me pagava, essa era outra história. Enquanto o relógio marcava 23h45, fechei o notebook e olhei pela janela. O vento trazia o cheiro da terra molhada depois da chuva. Pensei em tudo que passei para chegar até ali.
Eles ainda achavam que eu era a filha pequena que podia ser silenciada. Estavam prestes a descobrir que o silêncio de alguém como eu não era sinal de fraqueza. Era só o som do próximo golpe sendo preparado. Na manhã seguinte, acordei com meu celular vibrando sem parar. Entre as notificações, havia uma mensagem da equipe de recursos humanos: Carolina, precisamos conversar hoje às 14 horas. É urgente. Por um segundo, temi o pior. E se o vídeo da Bianca tivesse comprometido minha imagem dentro da empresa? Respirei fundo, me arrumei e entrei na reunião online. Na tela, estavam meu diretor, a gerente de RH e o advogado da companhia. O coração disparou. Carolina, começou o diretor, ficamos sabendo do vídeo que circula com seu nome. Antes de qualquer coisa, queremos deixar claro que sabemos quem você é aqui dentro. Sua postura sempre foi exemplar. Suspirei, aliviada. Mas, ele continuou, por precaução jurídica, precisamos que registre oficialmente a ocorrência. O setor de compliance já notificou a autora do conteúdo e, se necessário, abriremos um processo por difamação. Concordei, tentando não demonstrar emoção. Eles estavam cuidando de mim, de algo que minha própria família nunca fez. Ao final da reunião, o advogado acrescentou: e, Carolina, saiba que tem todo o nosso apoio. Lamentamos que sua vida pessoal tenha sido exposta dessa forma. Desliguei a câmera e chorei em silêncio. Não de tristeza, mas de um misto de raiva e alívio. Pela primeira vez, alguém acreditava em mim sem precisar me justificar. A diferença é que agora eu tinha uma empresa inteira do meu lado, e minha irmã não fazia ideia do tamanho da encrenca em que havia se metido. No dia seguinte, o vídeo sumiu das redes. Bianca não comentou nada, mas sabia que a notificação judicial tinha surtido efeito. Meus pais, no entanto, começaram uma nova ofensiva. Filha, disse minha mãe ao telefone, com voz melosa, sua irmã se arrependeu, sabe? Ela não teve intenção de te ofender. Foi só brincadeira. Fiquei em silêncio. Ela continuou: a gente estava pensando em reformar a casa. O telhado tá caindo aos pedaços. Você poderia dar uma força. Afinal, é sua casa também. Minha casa. Engraçado, eu não me lembrava de ter uma chave daquele portão há anos. Mãe, vocês nunca precisaram de mim para cuidar da casa. E agora também não vão precisar. Boa sorte com o telhado. Desliguei antes que ela pudesse responder. No fundo, eu sabia que aquilo era apenas o começo. Bianca podia ter apagado o vídeo, mas a vergonha deles era maior do que qualquer desculpa. E o orgulho ferido de quem vive de aparência é sempre perigoso. Na semana seguinte, as tentativas ficaram mais diretas. Primeiro, meu pai apareceu na portaria do meu condomínio, alegando que precisava falar comigo com urgência. Pedi para o porteiro dizer que eu estava em reunião. Depois, recebi uma mensagem da Bianca: Mana, me desculpa. Eu tava com inveja. Achei que você não fosse nada. Agora sei que tava errada. Vamos recomeçar? Ah, e aproveitando, tem um evento de influenciadores em São Paulo. Se eu tivesse um notebook novo, daria para editar meus vídeos melhor. Você podia me ajudar, né? Ri sozinha. A disfarçatez dela era quase artística. Respondi com uma única frase: Bianca, nem todo débito emocional pode ser pago com dinheiro. Boa sorte com seus vídeos. 2 dias depois, minha mãe me mandou uma foto. Era do carro da família, um Gol antigo, parado na frente da oficina. Seu pai precisa consertar o motor, mas estamos apertados. Não queria pedir, mas só você pode ajudar. Dessa vez, não respondi. Bloqueei o número. Foi nesse silêncio que percebi: eles não queriam minha presença, queriam minha conta bancária. E eu não seria mais o caixa eletrônico emocional daquela casa. Com o passar das semanas, minha vida profissional floresceu ainda mais. Fui convidada para liderar um projeto internacional com uma equipe na Alemanha. O salário aumentou, e junto dele veio a sensação de que, enfim, eu estava onde sempre mereci estar.
Ainda assim, havia algo que me incomodava. Não era o sucesso. Era saber que minha família continuava tentando me atingir pelas sombras. E eu estava certa. Numa noite de domingo, recebi um e-mail anônimo com um assunto: "Olha o que estão dizendo sobre você." Abri. Era um link de um perfil falso em uma rede social. As postagens insinuavam que eu havia conseguido meu cargo por favores, e que eu mentia sobre o que fazia. O texto terminava com: "Nem parece que é filha da Dona Lúcia, aquela senhora tão simples. Como será que ela conseguiu tanto dinheiro assim?" Meu sangue gelou. Aquilo era obra deles, de Bianca ou dos meus pais. O tom era idêntico ao das piadas que eu ouvi a vida inteira. Em vez de reagir impulsivamente, salvei tudo. Prints, datas, links. Mandei o material para meu advogado. "Carolina", ele disse, "isso é difamação agravada, e se comprovarmos vínculo familiar, eles podem responder judicialmente." Pela primeira vez, eu não hesitei. "Prossiga com tudo, doutor. Quero que eles entendam que não existe mais a Carolina de antes." Naquela noite, dormi tranquila. Porque entendi que quando o respeito não vem por amor, ele vem pela consequência. 2 semanas depois, o advogado me ligou. "Carolina, tenho boas notícias. Conseguimos rastrear a origem do perfil falso. O IP é da mesma rede residencial registrada em nome de sua mãe." Fechei os olhos por um instante. Parte de mim ainda queria acreditar que era coincidência, que talvez fosse algum vizinho intrometido. Mas no fundo, eu já sabia. Era o tipo de crueldade passiva que minha família sempre praticou: ferir disfarçando de brincadeira, humilhar sem nunca admitir. "Podemos seguir com a ação", disse o advogado. "Mas preciso da sua autorização formal." Respirei fundo. "Faça o que for necessário." Naquela mesma semana, eles receberam a notificação judicial. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Pela primeira vez na vida, senti que o medo havia trocado de lado. Certo dia, voltando do mercado, encontrei um carro velho parado em frente ao meu prédio. Reconheci o modelo e, antes mesmo de ver o rosto, soube quem era. Minha mãe desceu apressada, com os olhos marejados. "Carolina, pelo amor de Deus, o que é isso de processo? Você vai acabar com a nossa família." Encostei o carrinho de compras e a encarei. "Eu não acabei com nada, mãe. Só me defendi. Vocês é que começaram quando decidiram me expor. Mas foi a Bianca. Você sabe como ela é impulsiva. E vocês a apoiaram. Sempre apoiaram." Ela baixou o olhar. "Seu pai está arrasado. Disse que nunca mais vai conseguir olhar para a vizinhança." "Ah, então é isso que importa? O que os outros pensam? E o que eu senti, mãe? Quando fui chamada de parasita na internet? Quando vocês riram de mim? Isso nunca pesou?" Ela ficou sem resposta. Depois de alguns segundos, tentou mudar de assunto. "Filha, a gente tá passando por um momento difícil. O pai perdeu o bico que fazia, e o aluguel tá atrasado. Se você retirasse o processo, poderíamos conversar. Talvez começar de novo." A velha chantagem emocional. A mesma que usavam desde que eu era criança, culpar-me por tudo. "Mãe, eu desejei começar de novo durante anos. Mas vocês escolheram continuar me empurrando para baixo. Agora, cada um vai lidar com o que plantou." Ela enxugou as lágrimas e, antes de ir embora, disse algo que me feriu mais do que eu gostaria de admitir: "Um dia, você vai ficar sozinha, Carolina. E vai lembrar que ninguém precisa de uma filha que humilha os próprios pais." Quando ela foi embora, senti o estômago embrulhar. Não era culpa, era exaustão. Eu havia passado a vida inteira tentando ser vista por pessoas que só me enxergavam quando precisavam de algo. Naquela noite, sentei diante do computador, abri o sistema de mensagens internas da empresa e li o e-mail do meu diretor: "Carolina, o conselho aprovou o seu nome para representar o Brasil no projeto europeu. Parabéns. Precisamos de você em Lisboa por 3 meses, com tudo pago."
Sorri. Era o sinal que eu precisava. Talvez o universo estivesse me mostrando que era hora de me afastar, fisicamente e emocionalmente, daquele círculo tóxico. Respondi ao e-mail aceitando o convite. Nos dias seguintes, comecei a organizar minha viagem. Enquanto separava documentos, recebi uma notificação bancária, uma tentativa de saque indevido da minha conta conjunta antiga, aquela que abri com meu pai quando ainda morava com eles, anos atrás. Fui até o banco e confirmei o que temia: meu pai tentará movimentar o saldo, alegando autorização verbal. Aquilo foi a gota d'água. Solicitei o bloqueio imediato e o encerramento da conta. Em seguida, pedi ao advogado para adicionar o incidente ao processo. Dessa vez, não havia mais volta. 3 dias antes da viagem, meu telefone tocou novamente. Era Bianca. Atendi por impulso. Parabéns, maninha. Europa, hein? Aposto que tá se achando agora. Só não esquece de quem ficou aqui ralando de verdade. Ralando? Perguntei, irônica. Gravar vídeos chamando os outros de inúteis é o que você chama de ralar? Ela riu. Ai, Carolina, deixa de ser amarga. Olha, se você quiser limpar a imagem da família, podia fazer uma postagem, sabe? Algo tipo: apesar das diferenças, amo meus pais e minha irmã. Isso ajuda todo mundo, e você ainda fica parecendo humilde. Bianca, você ainda não entendeu. Eu não tô preocupada com imagem. Eu tô ocupada vivendo. Então é isso? Vai deixar seus pais afundarem? A empresa do papai tá falindo. Ele nunca teve uma empresa. Tinha um vício em gastar o que não tinha. Do outro lado da linha, o silêncio durou alguns segundos. Depois, a voz dela mudou de tom, mais baixa, quase amarga. Você vai se arrepender de virar as costas pra gente. Sorri. Não, Bianca. Eu me arrependi por muito tempo de não ter virado antes. Desliguei. Naquela mesma noite, fechei a mala. Pela primeira vez, não senti culpa. Enquanto o avião decolava rumo à Europa, olhei pela janela e deixei que o passado ficasse pequeno, como as luzes que se afastavam no horizonte. Eu não sabia ainda, mas aquele voo marcava o início do fim para eles, e o começo de uma justiça que viria sem que eu precisasse mover um dedo a mais. Os meses em Lisboa passaram como um sopro. O trabalho era intenso, mas recompensador. Fui recebida como parte essencial do projeto e, pela primeira vez, senti-me valorizada não pelo que podiam tirar de mim, mas pelo que eu realmente sabia fazer. Era estranho viver sem culpa, sem precisar provar nada. Mas com o tempo, o silêncio da minha família começou a se transformar em uma paz necessária. Durante o 3º mês, recebi uma ligação inesperada do Brasil. Era o advogado. Carolina, só estou ligando para informá-la oficialmente. O processo foi encerrado. Sua família fez um acordo judicial e aceitou pagar indenização por danos morais e uso indevido de imagem. O valor será depositado na sua conta ainda esta semana. Apertei o celular com força. Não pelo dinheiro, que era simbólico perto do meu salário, mas pela confirmação de que, pela primeira vez, eles haviam enfrentado as consequências do que fizeram. Obrigada, doutor, respondi. Pode doar o valor. Não quero um centavo vindo deles. Voltei ao Brasil 2 semanas depois, em um voo noturno. Ao chegar, encontrei o aeroporto lotado, mas me senti sozinha, de um jeito bom. Peguei um táxi e fui direto para meu apartamento. No caminho, o motorista comentou sobre uma matéria que acabará de ouvir no rádio. Menina, teve uma confusão danada numa cidadezinha aqui do interior. Uma influenciadora local processada por difamação. O vídeo dela caiu e agora ela tá falida. Sorri discretamente. É mesmo? Perguntei, sem revelar nada. No dia seguinte, a confirmação veio de forma direta. Ao abrir o celular, vi as notícias locais compartilhadas em grupos da cidade. Influenciadora é processada por difamação e perde contratos. A foto de Bianca, abatida e sem maquiagem, estampava os sites de fofoca. Nos comentários, as pessoas a chamavam de falsa, mentirosa e ingrata.
A ironia era que, dessa vez, não fui eu quem precisou se defender. O mundo fez isso por mim. Enquanto lia as manchetes, outra mensagem apareceu. Era do número da minha mãe. Filha, precisamos conversar. Está tudo desmoronando. Seu pai perdeu o carro. Bianca tá sem renda. A casa tá indo a leilão. Por favor, nos ajude. Demorei alguns minutos antes de responder. Digitei, apaguei, digitei de novo. Por fim, escrevi apenas: Mãe, vocês ensinaram a rir de quem sofre. Agora é hora de aprender o peso do próprio riso. Deixei o celular sobre a mesa e fui trabalhar. Naquela semana, recebi um convite para assumir definitivamente a gerência de tecnologia da filial no Brasil. O cargo vinha acompanhado de um aumento expressivo e de uma proposta para abrir um novo escritório no interior, ironicamente, na mesma cidade onde cresci. Aceitei. E decidi me instalar por lá, não por saudade, mas para deixar claro que o medo de voltar havia acabado. Quando cheguei, encontrei a cidade murmurando sobre minha família. Meus pais haviam perdido o único bem que tinham, a casa em que vivia até os 17 anos. O banco retomara o imóvel por falta de pagamento. A imagem da família tradicional e honesta desmoronara junto com as dívidas. Um dia, ao sair do novo escritório, vi minha mãe na calçada oposta. Carregava uma sacola de mercado, visivelmente mais magra, o olhar perdido. Ela me viu e atravessou a rua apressada. Carolina, por favor. Eu sei que erramos. Seu pai está doente, e a Bianca não tem mais para onde ir. A dor no olhar dela era real, mas não sincera. Era desespero, não arrependimento. Mãe, eu avisei. Quando o respeito vai embora, o resto vai junto. Ela tentou se aproximar, segurando meu braço. Filha, você pode nos ajudar. Só um pouco, até a gente se reerguer. Afastei a mão dela com calma. Eu trabalhei a vida inteira para me levantar sozinha. Vocês riram de mim por isso. Agora é a vez de vocês aprenderem. Você não vai nos perdoar nunca? Perguntou, quase chorando. Perdoar? Talvez um dia. Mas confiar? Nunca mais. Ela deu um passo para trás, o rosto desfeito. E pela primeira vez, vi minha mãe sem o escudo do orgulho, apenas como uma mulher que colheu o que plantou. Nos dias seguintes, Bianca começou a me rondar novamente, mandando mensagens longas e dramáticas. Mana, você venceu. Eu perdi tudo. Tô morando de favor. Só queria um recomeço. Apaguei sem responder. Àquela altura, eu já sabia, ela não queria perdão, queria oportunidade. Enquanto isso, o destino cuidava do resto. O vídeo de Bianca havia se tornado exemplo de difamação em uma palestra sobre ética digital. O nome dela, antes sinônimo de fama local, agora era sinônimo de vergonha. Os antigos patrocinadores a processavam por quebra de contrato. E meus pais? Viviam de favor na casa de um tio distante, dependendo de cestas básicas da igreja que tanto usavam para se exibir. No fim de um dia de trabalho, sentei na varanda da nova filial, o prédio moderno que eu mesma havia inaugurado. De lá, dava para ver parte da cidade e, ao longe, o bairro onde tudo começou. Era curioso como o tempo colocava cada peça em seu lugar. Mas eu sabia que ainda faltava um último movimento. O encerramento. O ponto final que mostraria, de uma vez por todas, que eu não era mais a filha rejeitada, mas a mulher que reconstruiu a própria história. E esse momento estava prestes a chegar. 2 semanas depois, a cidade inteira comentava sobre o novo evento de inauguração do meu escritório. Eu não pretendia fazer nada grandioso, mas a diretoria quis uma cerimônia formal, com empresários locais, imprensa e autoridades. Aceitei, e pedi apenas uma coisa, que fosse no mesmo salão de festas onde, anos atrás, meus pais realizaram o aniversário de 18 anos da Bianca, aquele em que me deixaram de lado enquanto exaltavam a filha promissora. Era simbólico. No dia do evento, o salão estava impecável. As luzes brancas refletiam no piso de mármore, e o logotipo da empresa brilhava na tela de LED atrás do púlpito.
Eu usava um terno azul marinho e um sorriso firme, o tipo de expressão que vem quando você já não precisa provar mais nada a ninguém. Enquanto conversava com um dos diretores, ouvi um murmúrio. Quando me virei, vi Bianca entrando no salão. Usava um vestido simples, os cabelos desalinhados, os olhos cansados. Atrás dela, meus pais. Nenhum dos três foi convidado, mas vieram assim mesmo. A coordenadora do evento veio até mim, nervosa. Quer que eu peça para a segurança retirá-los? Não, respondi. Deixa. A cerimônia começou. Quando chamaram meu nome ao palco, o salão inteiro aplaudiu. Peguei o microfone e olhei para a plateia. Lá estavam eles, sentados no fundo, tentando se esconder do constrangimento. Boa noite a todos, comecei. Há alguns anos, eu jamais imaginaria estar aqui. Cresci ouvindo que eu era inútil, que trabalhar de casa era preguiça, que sonhar alto era bobagem. Hoje, estou inaugurando uma filial que empregará mais de 40 pessoas do interior, com tecnologia brasileira sendo exportada para a Europa. As palmas se espalharam pela sala. Fiz uma pausa. E, sabe, o que mais me orgulha não é o cargo, o salário ou o reconhecimento. É ter conseguido chegar até aqui sem precisar humilhar ninguém, sem precisar mentir, sem pisar em quem me ajudou a subir. Meu olhar encontrou o da Bianca. Ela abaixou a cabeça. Depois do discurso, caminhei até uma mesa reservada para a imprensa. Um repórter local, que conhecia bem minha família, perguntou: Carolina, você pretende reatar laços com seus pais agora que está de volta à cidade? Sorri de leve. Não se rompe o que nunca existiu. Apenas se encerra o que nos feriu. A resposta correu como pólvora. No dia seguinte, estava nos jornais da região. Os comentários eram quase todos a meu favor. Filha guerreira, exemplo de superação, a vingança mais elegante é o sucesso. Mas a repercussão teve outro efeito. A empresa que havia contratado Bianca para fazer vídeos promocionais, a única que ainda mantinha algum vínculo com ela, decidiu cancelar o contrato. Não queremos associar nossa marca a esse tipo de exposição, dizia o comunicado. Pouco tempo depois, soube que meus pais haviam sido despejados da casa do tio. Bianca, sem renda, começou a vender perfumes e roupas de segunda mão pela internet. Nenhum deles ousou me procurar. Meses se passaram. Um sábado à tarde, enquanto regava as plantas da varanda, vi um envelope no chão, debaixo do portão. Reconheci a caligrafia da minha mãe. Peguei, abri e li: Filha, perdemos tudo. A Bianca está morando de favor, seu pai está doente, e eu não sei mais o que fazer. Talvez mereçamos, não sei. Mas eu precisava te dizer que, apesar de tudo, eu me orgulho de você. Mesmo que nunca possa te pedir perdão olhando nos olhos. Mamãe. Por um instante, o coração apertou. Depois, senti um tipo de paz que não vem da vingança, mas da clareza. Eu havia tentado minha vida inteira conquistar esse reconhecimento, e quando finalmente veio, percebi que já não precisava mais dele. Na segunda-feira seguinte, decidi fazer algo simbólico. Doei parte do meu bônus anual para um programa que incentivava mulheres do interior a entrarem no setor de tecnologia. Era minha forma de fechar o ciclo, não ajudando quem me destruiu, mas fortalecendo quem, como eu, foi desacreditada. Naquela noite, sentei na varanda com uma taça de vinho. O vento trazia o cheiro familiar da terra úmida e o som distante de crianças brincando na rua. Pensei em tudo, no desprezo, nas humilhações, nos silêncios. E percebi que, no fim, eu havia vencido não por estar por cima deles, mas por ter aprendido a viver sem precisar deles. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido: Oi, Carolina. Sou a Júlia, uma das meninas do projeto de tecnologia. Li sua história no jornal e queria agradecer. A gente precisa de mulheres como você para lembrar que dá para vencer mesmo quando a própria família duvida da gente. Sorri. Olhei para o céu e sussurrei: é por isso que valeu a pena. Fechei os olhos e deixei o vento bater no rosto. Não havia mais dor, nem raiva, nem necessidade de provar nada. Apenas a certeza de que,
depois de tantos anos sendo a filha esquecida, eu finalmente tinha me tornado a mulher que ninguém mais poderia ignorar. E ali, sob o céu do interior, entre o som dos grilos e o cheiro da noite, entende a maior lição de todas: quando você deixa de buscar amor em quem só te oferece migalhas, o mundo inteiro começa a te enxergar pelo tamanho da sua coragem. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vão mexer com o seu coração. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar do seu próprio valor, de que ninguém merece ser humilhado, nem mesmo por quem chama de família. Agora me conta aqui nos comentários, você teria feito o mesmo que a filha fez? Teria tido coragem de se impor e colocar um ponto final em quem só te procurava por interesse? Quero muito saber a sua opinião. E me diga também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu adoro saber até onde as nossas histórias estão chegando, e prometo que vou deixar um coração no seu comentário para te agradecer pelo carinho. Não se esqueça, quando alguém tenta apagar o seu brilho, é sinal de que a sua luz está incomodando. Continue firme, lute pelo seu respeito e nunca aceite menos do que merece. Porque no fim, o verdadeiro sucesso é se olhar no espelho e sentir orgulho de quem você se tornou.